Volume 476 do Histórico. E aí está o quem és tu, que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu. Foram as primeiras palavras do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é o racional superior da Terra, que já veio do mundo racional com raciocínio desenvolvido, se materializar como bicho, passar como bicho, e não ser bicho, por ser um habitante do mundo racional, veio trazer essa mensagem para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Se fosse um bicho aqui do chão, só pensava e imaginava, e o encanto continuava. Mas como é um habitante do mundo racional que já veio com raciocínio desenvolvido trazer essa mensagem aqui para toda a humanidade, para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural? Hoje todos têm que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia da desmaterialização da máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, que é o verdadeiro estado natural de todos e com seu progresso de pureza. Hoje a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A fase do pensamento terminou em 1935. Estamos na fase da racionalização. Quem quiser viver bem hoje tem que raciocinar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Com o pensamento, tudo vai de mal a pior. Como estão indo todos os pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todas as soluções estão na energia que está comandando a natureza. Quem está ligado à energia racional, que está comandando a natureza, é amparado pela natureza, é guiado pela natureza. É orientado pela natureza, é favorecido em tudo pela natureza, porque está ligado à energia que está ligada à natureza. Hoje todos têm que raciocinar e não mais pensar, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação que há milhões de milênios vêm preparando toda a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que a vida hoje tem solução definida e definitiva, e que não estão mais no pensamento as soluções certas e corretas da humanidade, e sim no raciocínio, porque a fase racional, a fase da desmaterialização da energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém suporta mais a vida da matéria. A vida da matéria está superada, porque é um conjunto de ruínas reunidas e por si mesmo. Por isso, por si mesmo se destrói. Depois que passaram a se conhecer, muitos não ligam mais aos caprichos desse conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Todos que passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas, não são mais fanatizados pela matéria, porque não dão importância àquilo que não vale nada. Hoje todos que passaram a se conhecer não têm mais apego às coisas materiais, porque sabem que não adianta nada apego ao nada que termina em nada. O nada que aparentemente parece tudo ser e que verdadeiramente nada é, porque termina em nada, termina morrendo.
Hoje, todos que passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, porque sabem que estão a caminho de seu verdadeiro estado natural. E por isso estão vibrando de alegria. E por isso todos colaboram com muito gosto, porque sabem que colaborando com o mundo racional voltarão para o mundo racional. Porque colaborou com o verdadeiro Deus, está garantida a sua volta ao seu estado natural pela sua colaboração. Todos que já passaram a se conhecer sabem disso e transmitem uns para os outros. Ninguém vive mais iludido porque passaram a se conhecer. Iludidos são os que estão vivendo o desconhecido de si mesmos, estão na luta do nada pelo nada por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. O importante da vida de todos é o se conhecer, saber quem são, saber de onde são, saber o porquê que todos assim são, saber o porquê dessa deformação racional, saber de onde são e de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Isso é que é o importante na vida de todos. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada, como está no mundo inteiro, todos discutindo a troco de nada. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. Com o pensamento tudo vai de mal a pior, porque terminou a sua fase em 1935, como está caminhando o mundo inteiro para pior. E por isso as discussões não resolvem nada. Todos discutem. Vêm vindo discutindo e não resolve coisa nenhuma, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Essa é a causa porque não há efeito sem causa. E ninguém sentiu a mudança dessas energias, da fase da civilização para a fase racional, porque todos estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentirem a mudança natural da natureza. Essa é a causa de não sentirem as mudanças das energias, da fase do pensamento para a fase racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim sabemos o porquê todos somos assim, e como podemos deixar de sermos assim e voltar ao nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, mundo racional, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou mesmo o fim da matéria, o fim da morte, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso está aí a cultura racional, desmaterializando a máquina do raciocínio, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional, e que lá todos os corpos são de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, todos voltando a serem puros, limpos e perfeitos e eternos, porque passou a conhecer a mecânica racional, a mecânica do nosso verdadeiro estado natural da humanidade. E que a natureza, há milênios vem preparando toda a humanidade, para serem recuperados pela fase do terceiro milênio. E por isso a natureza vem preparando, como sempre preparou a humanidade, para alcançar o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer não querem mais pensar. Estão tratando de ficar imunizados da energia elétrica e magnética, do pensamento e da imaginação, porque todos hoje querem raciocinar para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E esta é a verdadeira razão da vida.
A vida nunca foi do elétrico e magnético. Nunca foi do pensamento e da imaginação, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E o raciocínio não deixa a pessoa fazer viagem nenhuma em que vai se dar mal, porque o raciocínio é o verdadeiro amigo de todos que são racionais. E por isso quem está com esses livros nas mãos está livre de todos os males que poderão existir. Como tem se dado com muitos que são defendidos pelo racional superior, dos males que está atravessando a humanidade, dos assaltos, do roubo e da ladruagem, da catunagem, da gatunagem, estão livres de passar por esses dissabores, porque estão corretamente no caminho do verdadeiro Deus. E Deus não deixa seus filhos serem molestados. E por isso tem salvo muitos de muitos desastres, porque estão no caminho certo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Quem está por conta de Deus, nada de mal acontece. Mas do Deus verdadeiro, não desses deuses materialistas. O Deus verdadeiro é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Quem está por conta desses deuses da terra está ainda pensando e imaginando. Quem está por conta dessa infinidade de Bíblias está ainda pensando e imaginando. Quem está fanatizado por esses deuses materialistas está perdendo tempo por viverem pensando e imaginando. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, quem está com esse conhecimento nas mãos não acontece mesmo nada, porque são beneficiados pelo conhecimento. E por isso muitos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer a propaganda de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras para salvar a humanidade. Porque esse é o conhecimento verdadeiro da salvação da humanidade que está no universo em desencanto. Os de todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse o universo em desencanto, o mundo estaria perdido. Continuariam todos encantados como verdadeiros sofredores amargurados. O universo em desencanto veio em socorro da humanidade para a verdadeira salvação eterna de todos. Está no universo em desencanto. Desencantou-se, salvou-se. Encantado está pensando e imaginando. Encantado por esse encanto está pensando e imaginando. Desencantou-se, salvou-se. Conheceu o seu verdadeiro estado natural por intermédio da cultura racional. Está na cultura racional a verdadeira volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e com o seu progresso de pureza. O mundo dos pensadores ainda estão sonhando que o pensamento está prevalecendo, porque ainda estão pensando por desconhecerem a fase racional. A fase da desmaterialização da máquina do raciocínio, que está materializada na mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E aí está a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que com o pensamento ninguém resolve mais nada.
e com o raciocínio resolverão todos os problemas da humanidade, até a volta do seu verdadeiro estado natural. Porque a matéria chegou no seu fim, como chegou o fim da morte, porque todos passaram a se conhecer. E a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Na cultura racional não existe morte. Existe a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Morte existe para os pensadores que ainda estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Porque quem pensa não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, porque o pensamento sempre foi negativo. Se o pensamento fosse positivo, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Por o pensamento ser negativo, é que a vida dos pensadores é toda de desacertos. E por isso, todos os bichos é preciso aprender tudo, porque estão na categoria de bicho racional. E bicho depende de aprender tudo para saber. E todo bicho é imprudente e é valente. Basta ser bicho para ser assim. Todo bicho não tem confiança em ninguém. Desconfia de tudo e de todos por ser bicho. Porque o pensamento e a imaginação é o mal da bicharada do chão. E por isso pensam o mal por o pensamento ser completamente variante, variado, variando sempre. A fase do pensamento terminou em 1935. E por isso com o pensamento não resolvem mais nada. Somente com o raciocínio, porque é a energia racional que está comandando a natureza. A energia da desmaterialização da energia, que está materializada como máquina do raciocínio na glândula pineal, que é a mecânica racional. E depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E lá todos com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E é por isso, pelo pensador perder o direito de viver, é que aí está essa grande mortandade no mundo inteiro, desastre de todas as maneiras, e essa grande mortandade de doenças novas. E essa infinidade de males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões e os furacões. Uma infinidade de males naturais da natureza, epidemias destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso, com o pensamento não resolve mais nada. Somente com o raciocínio desmaterializado, evoluído e desenvolvido. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu essa mudança natural da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Volume 477 do Histórico. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Assim acontece com quem vive contra a natureza, vivendo artificialmente. Não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje estão cientes das causas de tudo que já se passou, porque não há efeito sem causa. Hoje quem não raciocinar está perdido, porque estão na categoria de bicho racional, e vivendo como bichos contra os outros e destruindo uns aos outros. Aí está a discórdia produzida pelo pensamento. A discórdia causa os atritos. E os atritos causam os conflitos. E por isso as guerras não cessam.
porque o pensamento é conflitante. E todos são guerreiros vencidos pela morte. Todos os guerreiros vencidos vão ajustar contas com a natureza, que cobra com juros muito altos, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cobrança da natureza, o mundo estaria perdido. Porque todos esses que tiram a vida de seu próximo estão condenados a ir para as classes inferiores, que é a classe do bicho irracional. Hoje temos mesmo que raciocinar. E muitos estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia. E dormindo até com um livro debaixo do travesseiro para desmaterializar o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque não está aguentando mais a vida da matéria, porque está insuportável demais. E todo pensador não sabe o porquê que pensa, porque o pensamento nunca esclareceu quem é ele. Se o pensamento estivesse certo, os pensadores não viveriam com tantos desacertos. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é uma chuva de pau no pensador. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isso. Que essas duas energias do chão vêm preparando toda a humanidade há milhões de milênios para poderem ser recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Conhecendo assim a fase do terceiro milênio. E há milhões de milênios que todos vêm sendo preparados, morrendo e nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, para serem recuperados pela fase do terceiro milênio. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ricos de felicidade. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo que deu consequência a essa deformação racional, porque não há efeito sem causa. Esse corpo de energia de vida eterna, um habitante do mundo racional. E com a deformação racional materializou-se na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, e que só pode voltar ao seu estado natural através da cultura racional, que é a cultura da desmaterialização da energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse um universo em desencanto, a humanidade continuaria encantada. Se não fosse um habitante do mundo racional se materializar como um bicho do chão e trazer essa linda mensagem da volta de todos ao seu verdadeiro estado natural, estávamos perdidos. E no dia em que ele nasceu, caiu uma estrela em seu portão anunciando o terceiro milênio. Uma nova era, a era da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos veneram esse habitante do mundo racional, porque todos os leitores estão devendo a volta para o seu verdadeiro estado natural. Até então todos estavam encantados, vivendo amargurados nessa solidão do encanto, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sem conhecer o seu verdadeiro estado natural por estarem encantados pela matéria. Fanatizados pelo pensamento e pela imaginação, e por isso fanatizados pelas filosofias, fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, e fanatizados por essa infinidade de deuses, e fanatizados por essa infinidade de bíblias diferentes umas das outras.
Hoje não são mais fanáticos, porque passaram a se conhecer, sabendo quem são, sabendo por que assim são, sabendo de onde vieram, sabendo para onde vão, sabendo para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. E estão sabendo para onde vão. São de onde? Corpos de energia de vida eterna, no primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. E estão com essa energia, aí materializada como máquina do raciocínio na glândula pineal. E através da cultura racional, essa energia é desmaterializada. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Onde lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje o mundo, para os que passaram a se conhecer, vibram de alegria por sentir que seu raciocínio está sendo desenvolvido e já quase pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. A energia elétrica e magnética fez toneladas de ferro transitar pelo espaço. E a energia racional, a energia do verdadeiro Deus, vai fazer todos transitarem pelo espaço. Que muitos já estão recebendo em sonhos, há muito que estão voando, que estão transitando pelo espaço. Isso futuramente será realizado. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o mundo passa por pedaços desagradáveis de sua existência. Quem conhece o pensamento, todos que passaram a se conhecer não querem mais pensar, porque sabe que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Essas duas energias do chão elétrico e magnético, há milhões de milênios que vêm preparando todos para a fase do terceiro milênio, que é a fase da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim dessa deformação e transformação racional. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabendo como voltar para ele. Aí findando-se a morte, porque sabemos como voltar, como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza, não existindo mais morte. É uma mudança que todos estão fazendo para o seu verdadeiro estado natural. Porque a matéria, que todos já passaram a se conhecer, sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer continuar mais aqui na matéria. Todos estão fazendo tudo o que podem para mudar para o seu verdadeiro estado natural. Porque a matéria, que todos que já passaram a se conhecer, sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém mais quer continuar mais aqui na matéria. Todos estão fazendo tudo o que podem para mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E por isso muitos estão estudando a cultura racional noite e dia e noite. Chegam até dormir com o livro debaixo do travesseiro para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal para voltar para o seu estado natural. Todos que passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas, porque sabem que a matéria é um embusteirismo grosseiro, simbólico, de vida provisória e passageira. Sabem que a matéria é simbolismo puro, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural.
O natural é o corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Esse que é o verdadeiro estado natural de todos. E todos agora querem mudar para o seu verdadeiro estado natural, porque estão cheios dessa vida do encanto, dessas ilusões, dessa vida de aparências sem fim, todos aparentando aquilo que não são, pensando que são o que não são. Hoje todos que passaram a se conhecer só raciocinam em voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido e bem evoluído, mais desmaterializada do que materializada a energia racional. Esses que estão com o raciocínio bem desenvolvido e evoluído deixaram de ser fanáticos pela matéria, porque o fanatismo é uma das coisas piores que existem. Porque o fanático não tem convicção de coisa nenhuma, não tem base, não tem lógica, não tem provas e nem comprovações. Se fanatiza porque acha bonito, acha lindos os contos e as histórias feitas pelo pensamento e pela imaginação. E vão todos atrás de histórias, de contos e de lendas antigas. E sucumbindo, por ignorar a verdade das verdades, julgando que os feitos do pensamento são verdadeiros. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação que há milhões de milênios vêm preparando a humanidade para o terceiro milênio, para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E é do natural que todos necessitam. Ninguém pode passar por cima do que está certo, do que tem base, lógica, provas e comprovações. Ninguém pode passar por cima da lógica. A lógica é o certo. A lógica é como 2 e 3 são 5. É a matemática mais certa, porque o que tem lógica é o certo dos certos. Não é como no pensamento e na imaginação, que encerravam todos os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos. Esse é o progresso artificial. Um progresso muito fora do seu verdadeiro estado natural, porque é um progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. E destruir é um indício de mau caráter, e construir é um indício de bom caráter. A cultura racional é construtiva, porque leva todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a cultura racional, desmaterializando a energia racional que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos sabem o que querem. Todos que já passaram a se conhecer, querem voltar a ser um corpo de energia de vida eterna, no seu verdadeiro estado natural com seu progresso de pureza. E por isso muitos já deixaram de ser materialistas, porque passaram a conhecer a sua matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Enquanto pensar e imaginar, a mortandade não cessa, porque em 1935 terminou a fase do pensamento. E então, enquanto pensar e imaginar, a mortandade não cessa. Para que a mortandade cesse, é preciso que todos conheçam a cultura racional e tratem de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não é o universo em desencanto, permaneceriam encantados com esse progresso de degeneração que para minguados todos vão. E por serem restos dos restos uns dos outros, iam chegar a ter a mínima duração de vida. Porque tudo que degenera enfraquece e desaparece. Iam se transformar na categoria de quadrúpede pelo progresso da degeneração. Apesar de que a deformação racional é uma degeneração e tudo que degenera enfraquece com o tempo desaparece. É a mesma coisa que esse progresso que vai a regresso por ser um progresso de destruição. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber disso, de ler isso e de sentir isso. Muitos já estão com pensamento fraco devido à degeneração e outros com pensamento seco. Esses que estão com pensamento seco não sentem mais o que fazem. São os que vivem cometendo essa infinidade de monstruosidades do mal hereditário. Porque já passaram pela fase de monstros, uma das primitivas fases de quando nasceram do chão. Urravam, gongonavam, depois começaram a se entender por acenos. Depois veio a fase de selvagens atrasadões. E depois de selvagens mais adiantados. Depois veio a civilização, que eram gagos que assim levaram muitos, mas muitos séculos que a gagueira imperava. Porque ninguém sabia falar. Ninguém tinha língua desembaraçada para falar. A gagueira imperava. Livro 478 do Histórico. Aí estão todos os mistérios desvendados, todos os enigmas, todos os fenômenos. Todos os finitos e transfinitos. Na cultura racional não existem mistérios. Mistérios existem na cultura artificial. Mistérios existem nas filosofias, nas seitas, doutrinas e religiões, é que existem mistérios. Agora, na cultura da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. E voltando a serem corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos, ao seu verdadeiro estado natural, para ver que a cultura racional é a cultura mais elevada que existe aqui na Terra, porque não existe na cultura racional discriminação, porque ela é pura, limpa e perfeita, por isso é racional. A razão da vida eterna. Discriminação existe na cultura filosófica e científica. Em todas as seitas, doutrinas e religiões é que existe discriminação. E por isso não se vê um papa preto, nem um cardeal preto, um arcebispo preto, porque existe a discriminação dentro das seitas, doutrinas e religiões, e na ciência filosófica e científica. E em todas as filosofias existe a discriminação, preconceito de cor, preconceito, porque isso é na cultura artificial, a cultura das artes. Somente quem é bonita que tem o direito de vencer. Os feios ficam jogados para um canto, para ver que navegar nesse mundo de matéria é muito triste, porque existe a discriminação de raça e de cor. Não se vê um almirante preto, não se vê um general preto, não se vê um ministro preto. Todos são brancos e bonitões, porque prevalece a discriminação de cor. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade.
A humanidade vem de fases longínquas, como no tempo em que ninguém tinha instrução. Inventaram alma, inferno, purgatório e céu, e todos eram guiados pelo temor. Qualquer coisa que a pessoa errava era logo advertido. Não faça isso, senão a sua alma vai para o inferno. E admitiam todas essas bobagens, todas essas superstições, porque eram muito atrasados. Depois de muitos séculos, é que começou a existir as letras e formar as palavras. Daí nasceu a gagueira, porque ninguém sabia falar. Era uma dificuldade para aprender a falar. Hoje todos têm a língua completamente bem desembaraçada, em que muitos, em um segundo, dizem infinidades de palavras. E foi uma dificuldade para desembaraçar a língua. Hoje as crianças já nascem de olhos abertos. Naquele tempo que eram atrasados, nasciam de olhos fechados, tinham que colocar leite de peito para abrir os olhos, para ver que como a rudez imperava. Hoje não. Já nascem até falando, já falam dentro do ventre das mulheres. Como existem muitos casos, porque o progresso e a evolução chegaram ao auge da civilização. A civilização foi muito boa. Para essas duas energias lapidaram a humanidade, elétrica e magnética, duas máquinas de lapidação, que preparam toda a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio, a fase racional. E por isso nasciam e morriam, nasciam e morriam, nasciam e morriam. E essa sempre foi a lapidação de toda a humanidade, para preparar toda a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso são energias que é habitante do mundo racional de vida eterna e com seu progresso de pureza. Antes de serem deformados, eram habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, que deu consequência a essa deformação e transformação racional dessa bicharada do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse o universo em desencanto, estávamos perdidos. Porque o encanto não faz graça para ninguém rir, e o sofrimento é demais. As doenças incuráveis são demais, as epidemias são demais, a lepra é demais. Para ver que ser deformado é a pior coisa que pode existir. Hoje, graças ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, que veio até nós, veio dizer o que somos, veio dizer o porquê que assim somos, veio dizer o porquê que viemos e para onde vamos, veio dizer para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para onde? Iríamos para as classes inferiores. Iríamos nos transformar em animais irracionais por estarmos ligados nessas duas energias do chão, energias em transformações. Porque quem está ligado a elas se transforma para a categoria de animal irracional. Se não fosse o desencanto, estaríamos perdidos. Se não fosse o universo em desencanto, desencantando todos universalmente. Quem pensar está ligado nessas duas energias do chão, está arriscado em se transformar, porque são duas energias em transformação na categoria de bicho irracional. Porque são duas energias em que está ligado a ela o pensamento e a imaginação. Está ligado às duas energias que se transformam para outra forma de vida que é de irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não é o universo em desencanto, continuaríamos sofrendo nesse encanto até não aguentar mais. Hoje todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele.
Todos que passaram a se conhecer não têm mais ilusões com a matéria, estão completamente desiludidos. Deixaram de ser materialistas. Deixaram de dar valor à matéria, aquilo que não tem valor. Por ser um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Por ser um embusteirismo grosseiro adotado por pessoas grosseiras materialistas. É simbolismo puro de vida provisória e passageira. O mundo está passando por grandes rebordosas devido à mudança natural da natureza, que terminou a fase do pensamento em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a sua fase. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro matando os pensadores. Essa infinidade de doenças novas matando os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza matando os pensadores. Tudo porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por viverem artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza, não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza por viver artificialmente. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disso. E por isso houve essa grande seca no sul a ponto de não ter água para beber. Essa grande seca em Santa Catarina, a ponto de ninguém ter água para beber. E essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitos pássaros aquáticos, e muitos bichos porque não tinham água para beber. E no Rio Grande do Norte, até tremores de terra. E na África, o país mais quente do mundo, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. Tudo porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. A fase hoje é racional, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. A energia do desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Ia tudo mais ou menos muito bem, mas depois que a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso a natureza vem castigando os pensadores de todas as formas e maneiras. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro matando os pensadores. Essa infinidade de doenças matando os pensadores e essa infinidade de males naturais da natureza matando os pensadores. Porque não há efeito sem causa. Tudo existe uma causa. Todo feito existe uma causa. E é por isso que aí está o terror destruindo a humanidade, a violência destruindo a humanidade. A causa, a fase do pensamento terminou. E por isso entrou a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque o pensador perdeu o direito de viver, esta que é a causa justa e certa. Porque não há efeito sem causa. Por isso está aí a era do fogo, e passando por essa fase triste de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem, estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, e botando o livro debaixo do travesseiro, para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que estudando a cultura racional, essa energia se desmaterializa e depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, que é o seu corpo e com o seu progresso de pureza. Para ver que a vida chegou no seu fim. E por isso quem está ligado à energia elétrica e magnética está ligado à energia das transformações e se transformará para a categoria de bicho irracional.
E já vivendo como todos vivem, como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros, porque é assim que os bichos vivem. E todo bicho não tem sossego. Uma hora está zangado, outra hora está aborrecido, outra hora está triste, devido ao pensamento e à imaginação, que são duas máquinas de destruição. Por isso os pensadores são desequilibrados. Se não fossem desequilibrados, viviam bem, não mal, não havia crime nem desgraça. Por o pensador viver desequilibrado, é que aonde está o pensador, está aí a desgraça formada. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque aqui na Terra não dá mais para viver. E para voltar para o seu verdadeiro estado natural, é preciso desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, onde lá são corpos de energia de vida eterna, por estarem no seu verdadeiro estado natural e com o seu progresso de pureza. Quem passou a se conhecer está fazendo tudo para conhecer a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia, que é toda a humanidade concordando com todos. Enquanto no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. E na discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo e com todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Depois que temos um conhecimento desse, da volta de todos para o nosso verdadeiro estado natural, ninguém quer mais saber da matéria. Porque a matéria perdeu prestígio por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por a matéria ser um embusteirismo grosseiro, admitido e adotado por pessoas grosseiras. Por isso se tornam materialistas. Todo grosseiro é materialista, só vive para a matéria, nesse estado simbólico de vida provisória e passageira, porque a matéria é simbolismo puro. E esse estado é bem desagradável para quem é de matéria. Mas os materialistas deram tanto prestígio à matéria, como se a matéria fosse uma coisa verdadeira, nem vendo que a matéria é um ser simbólico, simbolismo puro. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. O valor da vida está na energia que está materializada na glândula pineal. Aí está o valor da vida, por ser a vida eterna. E que essa energia é somente desmaterializada pela cultura dela, pela cultura racional. Depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que só é desmaterializado através da energia racional e da cultura do seu verdadeiro estado natural. Há milhões de milênios que a natureza vem lapidando todos, preparando todos para conhecerem a fase do terceiro milênio, que é essa fase comandada pela energia racional. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva, porque a matéria chegou ao seu fim, como chegou o fim da morte. Porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 479 do Histórico.